Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre um conceito, de como usar as ferramentas que você tem. E entenda-se por ferramentas, na verdade, pode ser algo físico, pode ser um objeto, ou pode ser um conhecimento, né? Eu vou usar um pouco alguns exemplos que são da área de terapia ou de massagem, né, até para explicar. Mas, lógico, como eu disse, é um conceito bem amplo, né? Você pode usar para qualquer área da sua vida. Eu sou Lincoln Watmaran e esse é o canal Já Pensou, canal sobre terapias e reflexões. Durante o curso de massagem, eu acho bem interessante que geralmente eles te passam, algumas questões anatômicas, como que é o corpo, algumas linhas, para a gente trabalhar e te passam uma sequência para a gente aplicar a massagem. E é lógico que num primeiro momento isso é bem interessante ou até importante, para a gente, porque a gente não se sente sem saber o que fazer, né? Não se sente perdido quanto a como trabalhar a pessoa. Você tem aquela sequência básica, aquela sequência que eles te passam no curso, e com isso você consegue fazer uma aplicação de massagem, mesmo sem você ter grandes experiências, a experiência das pessoas que fizeram o curso tá ali, naquelas linhas, tá aqui, ali naquela sequência de massagem que ela te passou. Então você absorve um pouco dessa experiência através de um padrão que o cara desenvolveu ou que ele te apresentou. Agora, existem algumas áreas que não tem muito como você fazer isso, né? E um exemplo para isso, por exemplo, foi quando eu estava fazendo o curso de psicoterapia. Eu lembro que muitas pessoas que estavam fazendo o curso comigo ficavam perguntando, para a pessoa que estava dando o curso: ah, não, você não tem como passar uma sequência, dessas ferramentas que você está ensinando, para a gente fazer na terapia, né? Então sempre fazer a mesma sequenciazinha, de ferramentas. E aí, na verdade, para mim era claro que não daria para fazer isso, mas para eles era, poxa, uma sequência me daria uma segurança de que eu estou fazendo o meu trabalho, que eu estou conseguindo encaminhar de uma maneira legal. Mas no caso de seres humanos, de problemas humanos, como nós somos muito variáveis, nós somos muito diferentes e nós temos questões muito diferentes entre a gente, é difícil da gente ter algo protocolado. Nesse sentido, eu diria que é você querer saber a resposta antes de saber a pergunta. Mas como assim, saber a resposta antes da pergunta? Você não tem nem a pessoa, com a pergunta que seria te dizer qual é o problema dela, e você está querendo dar uma sequência, de tratamento. Não, você não tem como fazer uma sequência se você não sabe nem qual o problema da pessoa, qual que é a questão, né? Então, assim, a partir do momento que você consegue entender isso, que não tem a ver, com ter uma sequência, tem a ver com entender bem quais são as ferramentas que passaram no curso, quais são as ideias, quais são os conceitos que você tem ali e como que você pode fazer uso, Você tem que aprender bem as suas ferramentas. Então, mesmo na massagem, o importante não é a sequência, você conhecer as linhas, onde você vai trabalhar, saber quais são os pontos que são mais interessantes ou são importantes, você entender qual a ideia, geral da massagem, e a partir disso você ir desenvolvendo sua forma. A partir de cada situação, de cada paciente, você desenvolver ou conseguir falar: ah, eu consigo trabalhar dessa maneira, né? Que mesmo na massagem você vai percebendo que nem sempre você tem um lugar ideal para trabalhar. Então, às vezes você aprendeu a fazer a massagem em cima de uma maca, mas você não tem, você vai ter que trabalhar num colchonete, no chão. Isso já muda o posicionamento do paciente. Então, você nem sempre vai trabalhar em situações ideais. E aí você vai aprendendo, ou a pessoa às vezes não tem condição de deitar,
da maneira que você quer que ela deite, porque ela sente muita dor ou porque ela está com algum problema. E aí quando você vai aprendendo, né, tendo essas experiências de ter que se adaptar, de ter que mudar, de ter que fazer diferente daquela forma que te ensinaram na escola, que te ensinaram, aí você vai vendo a importância de que de conhecer bem todas as ferramentas, o seu instrumento, né? Então, você está vendo, olhando a questão, né, que seria a pessoa, qual é o problema dela, e você está olhando para você e quais são suas ferramentas. Você tem a sua mão, você tem um creme, você tem é, que tipo de massagem que você conhece, e aí você para e pensa qual se aplica melhor nessa situação. Como que eu posso ajudar melhor o meu cliente a chegar no resultado que ele quer? E eu acredito que isso vale para a vida, né? Em algumas coisas é muito mais claro para a gente, né? Então, uma pessoa que cozinha vai saber que, poxa, se eu quero fazer purê de batata, né? Ter um amassador de batata, a pessoa consegue organizar, né? O que os franceses chamam de mise en place, né? Colocar as coisas no seu lugar. Você consegue montar na sua cabeça uma sequência, uma ordem, separar todos os instrumentos que você precisa para fazer aquele preparo de comida. O mesmo vale para qualquer profissional, né? Um técnico, por exemplo, ele geralmente carrega uma caixa de ferramentas e ele, como que ele sabe o que usar, em que momento? É simples. Ele sabe para que cada ferramenta serve, em que situações que você usa ela, e aí ele pega a ferramenta que é mais adequada. E às vezes você não tem a ferramenta adequada, a melhor, né? Feita especificamente para aquilo. Mas aí você consegue olhar outras ferramentas e falar qual que é o mais próximo, né? Qual que consegue me ajudar a resolver esse problema, mesmo que não seja 100% adequado ou feito para isso, né? E você consegue se adaptar àquela situação para resolver o problema. Então acho que tudo na vida tem um pouco disso. Pode ser matéria da escola também. Algumas pessoas, pô, para que eu preciso de matemática? Algumas pessoas que eu conheci durante esses anos, né? Ah, você perguntava coisas básicas de matemática, né? Não era regra de três, era uma soma e subtração, e a pessoa não consegue fazer. Ela tem dificuldade. E às vezes ela falava, pô, mas eu não sou da área de exatas, eu sou da área de humanas, eu sou da área de biológicas. Mas aí é que tá. Isso daqui você não aprendeu na faculdade, isso daqui você aprendeu no primeiro grau. É o básico do básico. E você não conhecer direito essa ferramenta faz com que você não saiba fazer uso dela. Então, muitas coisas que você tem dificuldade, né, passa por questões muito difíceis, às vezes é porque você não aprendeu matemática de verdade, você não entendeu direito a ferramenta que ela é. E aí você não sabe quando ou como aplicar. E você tem dificuldades na vida muitas vezes que estão relacionadas a isso e que você nem sabe, ou que você nem consegue entender, porque as pessoas falam, ah, mas eu não sei para que eu preciso aprender matemática. Ela tem uma funcionalidade na vida. E é lógico, né? Eu não estou falando que eu sei a função de todas as matérias ou que eu aprendi bem. Eu também tive minhas dificuldades. Eu ainda às vezes acho difícil de entender ou até de ter um bom aproveitamento em algumas matérias. Mas em algum sentido também fica essa lacuna, né? Que você às vezes não consegue desempenhar tão bem na área que você está querendo. Exatamente por quê? Porque você não aprendeu a usar todas as ferramentas que você tinha disponível. Se você começa a prestar atenção, começa a realmente olhar dessa maneira, né? Ah, o que é essa ferramenta aqui? O que é o marketing? Para que o marketing serve? E tirar o melhor proveito disso dentro do que você precisa, dentro da área que você vai atuar, aí você começa a ter um desenvolvimento muito maior, muito melhor.
Porque não é que você precisa saber usar 100% daquilo. Por exemplo, um Word, ou um Excel, ou qualquer que seja, né, ou um aplicativo, às vezes. Muitas vezes você não usa o aplicativo 100% do que poderia ser utilizado. Eles têm muitas, muitas, muitas funcionalidades que você nunca vai usar, nunca vai precisar. E tudo bem, você conhecer bem, se você soubesse melhor, talvez você fizesse um uso muito maior ou muito melhor disso e te ajudaria muito mais no seu dia a dia, na sua vida, na sua produtividade. Mas às vezes o custo-benefício não compensa, né? Então você não vai querer usar 10.000 horas de estudo, né, para conseguir aprender a usar bem um Excel se você nunca tem vontade ou precisa fazer uma planilha, né? Agora, só com o básico, às vezes você já consegue se virar o suficiente. Então, o mesmo vale para qualquer área, né? Culinária. Às vezes você não quer fazer pratos super sofisticados, então você saber o básico, você aprender a usar uma faca, você aprender a usar poucos instrumentos, mas saber usar bem, você já se vira o suficiente. Então também você consegue avaliar um pouco, né? Quanto que é o suficiente para você, né? Quanto que você precisa, né, daquele ferramentário, né? E aí você vai percebendo, eu preciso estudar um pouquinho mais essa área, eu preciso aprender um pouquinho mais, eu estou sentindo falta, eu estou percebendo que meus pacientes vêm com problemas nesse sentido, nessas questões, e eu não estou conseguindo ajudar muito. E aí você vai buscar. Então isso também te serve de direcionamento, né? Quando você está meio perdido sobre o que fazer, que cursos né, fazer, ou o que você quer buscar na sua vida, né? Você está meio empacado. Às vezes esses questionamentos podem servir como um direcionamento. Eu poderia me desenvolver nessa área aqui, que é uma área que eu não me desenvolvi. Então, eu fazia massagem, eu tratava uma parte da pessoa, né, a parte física, mas ainda às vezes me faltava um pouco de, como que eu posso trabalhar a parte de emoção, né? Ou como que eu posso trabalhar a mente da pessoa. Aí eu fui buscar psicoterapia, né? Eu fui olhar outras coisas. Então, tudo que você vai buscar, né? Tudo que você vai aprender, dá uma olhada, né? Por que eu estou buscando isso? É só porque lá na clínica me pediram para aprender a fazer tal tipo de massagem ou para ter um diploma dentro do meu currículo? Ok, mas aí você às vezes faz o curso de qualquer jeito. Você vai lá só para conseguir o diploma, só para conseguir um certificado de que você concluiu. Você está lá presente fisicamente, mas você não está aproveitando, né? Agora, se você vai lá numa busca você já vai procurando, eu quero aprender a colocar os ossos no lugar, então eu vou buscar uma quiropraxia, então você já sabe até um pouco mais, que tipo de massagem, que tipo de terapia que eu tenho que buscar, que tipo de conhecimento. E quando você vai buscar também, eu tenho dificuldade com o quê? Quais são as principais queixas, né, que as pessoas vêm me procurando, que eu não tenho conseguido resolver? Então, quando você vai assistir o curso, você presta mais atenção quando a pessoa está fazendo aquele movimento, quando a pessoa está resolvendo aquele tipo de problema, você vai ter uma atenção muito maior. Então, você vai aprender mais, vai ter um aproveitamento melhor daquele curso, do que se você for lá e, não sei, qualquer coisa que o cara me passar tá bom, né? Você não está interessado de verdade, né? Você não vai focado, não vai empenhado em aprender. Bom, essa era a reflexão de hoje, espero que tenha sido interessante. Se gostaram, deixem um like, né? Sigam o canal. E eu vou ficando por aqui. Boa reflexão a todos.